E aí, galera, nós vamos começar agora uma live, tá? O pessoal que vai entrar aqui vai acompanhar uma live em que nós faremos uma entrevista, né? Na realidade, eu sou o motivo da entrevista com um grande amigo meu que é o professor Kleber. Ele vai entrar daqui a pouco porque é ele que vai conduzir a entrevista e eu vou atualizar. Vamos clicar aqui já para participar. Muito bem, ele já vai entrar aqui daqui a pouquinho. Muito provavelmente já apareça a imagem. Agora deu certo. Agora deu certo. Beleza, Pablo, obrigado pela oportunidade. Nós quando nos conhecemos em 2002 em Cascavel, no Colégio Auxiliadora, onde já despontava como um escritor. Eu queria que você contasse um pouco aí para o pessoal aí, um pouco dos seus livros já escritos aí, Pablo. Eu vou falar então, o pessoal que está aqui entrando, que vai acompanhar a entrevista, né? Até vou falar, vai acabar denunciando a nossa idade. Mas eu fui aluno do Kleber, esse cara que está aí, tá com. Eu fui aluno do Kleber e eu sempre digo que ele foi o melhor professor de química que eu tive. Ele foi meu professor de química e eu me lembro que na época ele já era aquele cara que mostrava para os alunos o valor de estudar, né? E a importância de você ter um estudo continuado. Naquela época eu gostava muito de escrever, né? Trabalhava ali com um pouquinho de ficção, e eu acabei publicando, eu publiquei um livro, dois livros de contos, aí eu publiquei mais 2 livros de poemas, e eu acabei caminhando depois para a escrita técnica, né? Então eu publiquei hoje uma gramática, deixa eu ver se a minha gramática está aqui. Eu tenho uma, ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a gramática que eu publiquei, né? Um livro, uma gramática da língua portuguesa. Publiquei livro de interpretação de textos, que é esse aqui, diversas questões comentadas. Publiquei livro, esse aqui também, que é de dificuldades da língua, né? Pegadinhas em provas e tudo mais. Cara, foi uma coisa assim sensacional, né? Muito legal a história que o Pablo ele estava estudando junto com a gente, foi meu aluno, né? Apesar de estar com uma idade muito próxima, né? Mas ele foi meu aluno, estudou na UniOeste, onde eu também fiz 2 mestrados e um doutorado, e hoje ele está com toda essa projeção nacional, que é interessante, o tanto de pessoas que mandaram mensagem quando eu fiz o post no Instagram, falando, olha, Pablo me ajudou muito, me ajudou a passar no concurso, me ajudou a passar na prova, vestibular. E fala um pouquinho como está sendo o seu trabalho hoje, com a língua portuguesa hoje, e qual que é o impacto de tudo isso? Então, Kleber, na verdade é assim, eu fui professor de tablado durante muitos anos, né? Eu comecei a dar aula cedo e aí eu acabei caminhando também, né, para o rumo dos concursos públicos, porque ali você tem uma galera que quer muito estudar. Mesmo que seja uma preparação utilitária, né, que é para responder à prova do concurso, e beleza, você tem ali gente que está muito interessada. E é interessante também que essa seara dos concursos públicos acabou projetando as pessoas para o estudo online. Por quê? Era gente que não tinha muito tempo de ir para presencial, e aí eu fui engrenando nessa carreira das aulas online. Algo que sempre me chamou a atenção era a possibilidade de ajudar as pessoas, mesmo que eu não estivesse presencialmente. E aí, o que eu também percebi é que as aulas de língua portuguesa eram sempre muito semelhantes, muito parecidas, muito estagnadas, sabe? Mecânicas. E o que eu tentei fazer? Já que eu estava ali na frente da câmera, o que eu tentei fazer foi tentar deixar a coisa mais dinâmica e atingir uma gama maior para que eu pudesse ajudar as pessoas. Você tem uma impressão de que quem está assistindo ou já sabe alguma coisa de língua portuguesa ou tem uma formação parcial. Eu descobri depois de um tempo que não é assim. Que você precisa falar uma linguagem muito mais simples para que você consiga impactar as pessoas, certo? E dessa forma, com esse impacto, eu consegui me comunicar com mais gente. E eu acho assim que, na realidade, a educação é você estabelecer uma comunicação eficaz com o seu interlocutor. Fantástico. E porque hoje, como o nosso tema, a discussão é sobre os novos rumos da educação, hoje é muito importante a participação de você que está muito projetado hoje nas atividades online, porque o Brasil se pegou despreparado.
Ou seja, hoje você, quando fez provavelmente o teu curso de letras, não teve a disciplina, a formação em EAD. Você não teve como fazer uma aula EAD, como gravar aula online, ou nada disso. E hoje os professores também não têm. Hoje a maioria dos planos de ensino e dos cursos de letras, por exemplo, ou de todas as licenciaturas, não abordam isso. E hoje você acabou se desenvolvendo nessa área. E hoje existe um grande desafio para esses professores, que muitos professores do Estado, que eu acompanho muito, e também do próprio Instituto Federal, eles acabaram agora tendo que virar um professor EAD do qual eles não tinham preparação. O que você acha que nós aprendemos com esse Covid e quais os benefícios da educação através desse lançamento online que agora, certamente, após a volta do Covid, todo mundo já vai estar preparado para ter aulas online? Honestamente, assim, eu acredito muito em um ditado que é o seguinte: nós aprendemos as coisas ou pelo amor ou pela dor. Estamos passando por um processo extremamente doloroso, que é o de obrigar os professores a se reinventarem. Né? Essa é uma obrigação, o professor está tendo que se reinventar. Por quê? A maior parte, vamos jogar ali, 80% dos professores não estavam preparados para, de uma hora para outra, terem que aprender a dar aula para uma câmera. Né? Afinal de contas, o que acontecia? O professor vinha para a sala de aula, ministrava a sua aula, que já estava acostumado a ministrar, já contava aquela piadinha que ele já tinha memorizado há 20 anos, né? E repetia aquilo. Quando ele está na impossibilidade de ir para a sala de aula, aí ele vai lidar de fato com o maior problema que nós temos e sempre tivemos, que é como chamar a atenção do seu aluno. Porque hoje nós estamos falando para celulares e o aluno está com um aparelho na mão, ele tem diversas possibilidades. Ele pode assistir a sua aula, ele pode sair da sua aula, ele pode abrir uma aba e fingir que está assistindo a sua aula. Então, os professores hoje vão ter que desenvolver novas competências. Os cursos de licenciatura realmente não têm isso. Eu me lembro de que eu tive, em uma disciplina, quando eu estava fazendo doutorado, eu tive uma disciplina de educação que falava sobre EAD. Mas a minha professora era uma pessoa que não sabia usar diversos recursos dos mais novos e ela estava ensinando aos alunos. Você vai achar isso muito estranho, Kleber. Ela estava ensinando os alunos numa época em que nós já tínhamos Facebook, grupos de Facebook. Ela estava ensinando a usar Moodle, plataforma Moodle, que é algo extremamente ultrapassado em relação às novas tecnologias. Quer dizer, a própria pessoa que estava ali na responsabilidade de informatizar e atualizar, estava ensinando uma plataforma que já era extremamente ultrapassada à época. Existe o que acontece hoje, as mudanças muito rápidas de tecnologia. Então, as pessoas se preparam para um tipo de tecnologia, na hora que ela vai tentar ensinar aquilo, essa tecnologia já está ultrapassada. E esse reinventar, eu gosto muito da palavra do encantamento, porque eu, como também trabalhei muito tempo em cursinho, nós tínhamos uma metodologia criada por cada um de nós de como fazer o encantamento da aula. Eu, particularmente, fazia muitas atividades práticas, não ainda no período que estava dando aula para você, mas logo na sequência, muitas atividades práticas, e isso aí chamava muita atenção, encantava o aluno, porque o aluno precisa amar aquilo para ele aprender. E hoje fala-se muito em inteligência emocional, que é a questão do aluno amar aquilo que está acontecendo. E por que você lembra de alguns professores, e por que muitos lembram do professor Pablo e não lembram dos outros professores que estavam assistindo a aula? Por quê? Devido à conexão, ao encantamento. E muitos estão só preparados para fazer isso presencial e não estão preparados para fazer isso online. Agora, existe um grande desafio nisso aí. O que você acha? Então, vamos pensar no seguinte: é fato que nós temos aí uma lacuna que deve ser preenchida. Mas aí nós enfrentamos um grande problema. O problema é, nós temos o professor que hoje vai para a sala de aula, que está terminando o seu curso de licenciatura,
esse professor, a menos que ele tenha uma ideia disruptiva, que é de utilizar uma ferramenta de rede social, alguma coisa assim, para poder veicular o seu conhecimento, ele não terá ensinamento sobre isso dentro da sala de aula numa faculdade. Por quê? Quem são os professores das universidades hoje? Nós temos aqueles professores, por exemplo, os que me deram aula, que hoje estão com 60, 70 anos, que já estão dentro da universidade há pelo menos 30 anos, 40 anos, professor que ainda dá aula usando transparência. Transparência, sabe? Usa o retroprojetor, o que é assim, é no mínimo risível. Eu lembro que eu tinha uma professora que me deu aula de sintaxe e ela falava assim, vocês precisam levar uma coisa nova para a sala de aula, uma coisa diferente, levem uma música. Ô meu, que palhaçada, levem uma música na época em que o aluno está vendo vídeo no YouTube, que você está explicando alguma coisa e o aluno puxa, ô professor, mas e a pesquisa tal que eu acabei de achar aqui? Sabe? Então, a universidade não consegue preparar o profissional que será o docente de hoje, e o docente de hoje não consegue ter aquela percepção, a própria percepção de que a realidade em que ele trabalha não é uma realidade separada. Que o fato de ele utilizar o celular para conversar com a sua família, com os seus amigos, pode também ser um ambiente virtual de aprendizagem. Ele não consegue se perceber como sujeito ativo da educação. Eu tive um desafio muito grande no ano de 2014, 2010 a 2014 em Cascavel. Morava em Cascavel ainda, não estava trabalhando ainda no Instituto Federal do Paraná. E eu trabalhei no curso de medicina durante 5 anos da UniOeste, que era o nosso curso mais concorrido da região. Ao chegar lá, eu tive um desafio exatamente como esse que você falou. Lá todos com celulares e qualquer coisa que eu falava, existiam pesquisas, eles estavam comparando se era pesquisa de ponta, a mais pesquisa de ponta no país ou no mundo. Então, e como a gente tem esse conteúdo atualizado, como usar as mídias sociais e como a gente também é uma competição entre o que o professor, entre o que você está falando e todas as milhões de opções ele está fazendo na hora. Porque é uma escolha e milhares de renúncias. Ele escolheu assistir o Pablo, ele escolheu assistir a aula do Kleber, e ele deixou milhares de opções. E como a gente transformar isso em conhecimento? E também o que acontece, eu tive hoje muitos professores que acabam sendo muito conteudistas e de forma a não entender a percepção e a compreensão de tudo isso. Como a gente está falando hoje muito para a Enem, inclusive, e hoje o preparatório, inclusive ontem, após adiarem o Enem, mas mesmo assim a preparação tem que ser contínua, o que acontece? As pessoas elas não entenderam que hoje migrou de conteúdo para compreensão, da compreensão do todo e também de usar as tecnologias. Agora fala um pouquinho também, Pablo, de como que está esse trabalho que se faz online, porque esse trabalho está com muitas pessoas, a projeção está muito grande, existem muitas pessoas que estão migrando para esse método, e quais são as maiores vantagens de estar estudando hoje online, por exemplo, estar fazendo um curso seu aí, quais as maiores vantagens do aluno no online? Então vamos lá. Primeiramente, o fato de você conseguir trabalhar online permite que você atinja mais pessoas. Isso é ótimo tanto para o aluno quanto para o professor. Por quê? Porque, de fato, agora, nós conseguimos chegar àquilo. Algumas pessoas vão me odiar agora, mas você vai saber o porquê. Outras vão, talvez, aplaudir. Mas, neste momento, nós conseguimos chegar à ideia, à tese do Paulo Freire, de construção do conhecimento. E não de conhecimento estanque, pronto. O conhecimento tem que ser construído. E quando você tem o aluno como sujeito do conhecimento, junto com o professor, eles estão trabalhando ativamente para essa construção. Quando eu abri essa possibilidade, eu abri essa possibilidade por meio de redes sociais, de todas elas. Quando uma rede social é lançada lá, sei lá, na China, como foi o caso do TikTok, a última rede social a bombar, eu soube que essa rede estava começando a ficar famosa, o que é que eu fiz?
eu fui procurar a rede e descobrir como é que eu poderia levar o meu conhecimento para essa rede. Como é que eu poderia levar as minhas aulas para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. Fui desenvolvendo formatos, estratégias, e as pessoas foram começando começando a ter engajamento com isso, certo? A maior vantagem para o aluno é a ubiquidade da internet. Ela está sempre lá e ela está em todos os lugares. Então, eu posso assistir aula de quem eu quiser, quando eu quiser. O aluno pode hoje fazer um curso, se ele quiser fazer um curso em Stanford, ele faz, e é grátis. Eu posso ter hoje um curso em Harvard, e ele é grátis. Há alguns dias eu fiz um curso sobre neurociência na Universidade de Edimburgo, pelo meu celular. Entende? Então, assim, essa é tanto a vantagem, e essa face tem uma outra, né? São duas faces da mesma moeda. Também existe essa desvantagem. A ubiquidade também é desvantajosa. Por quê? Porque nós vivemos no que a gente vai entender hoje, não como a era do conhecimento. Nós estamos na era da informação. Ou seja, dentro da rede, nós temos muita informação. Seria a representação dessa minha biblioteca que eu tenho atrás de mim. É informação. Mas se eu não conseguir unir tudo isso e processar, eu não terei conhecimento, porque o conhecimento é informação processada. Dentro da internet há muita matéria inverídica, pesquisa parcial, o papel, né, nesse caso não o papel, mas a rede aceita tudo, eu posso publicar o que eu quiser. Então você tem poucos crivos. Então, ao mesmo tempo que a ubiquidade é ótima, ela também traz esse problema. Eu posso encontrar ideias, eu posso encontrar pessoas defendendo ideias radicais, por exemplo, que são ideias que estavam adormecidas dentro de mim, mas eu encontrei alguém que representa isso lá num site e compartilho. Percebe? Então, são duas pontas desse problema. E aí, dessa questão. E outra coisa, nós temos hoje, Kleber, um problema que é a fantasia de acharmos que a maior parte do povo tem acesso à internet e a telefone celular. O que não é verdade. 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Ora, então, num país de 209 milhões de pessoas, 46 milhões não têm acesso à internet, nós não podemos partir do pressuposto de que a internet seja um espaço equânime e democrático, porque não é. Existe esse exemplo que você falou aí dos cursos, porque eu tive um sonho muito grande na minha vida, que acabei cumprindo só no passado, fazer um curso presencialmente em Harvard. Presencialmente em Harvard, tem até alguns alunos que estiveram comigo, que estão aí na live. Mas hoje, depois desse momento, o que acontece? Esse ano eu teria uma outra oportunidade de estar lá, mas e ao Covid, a distância, o custo. Hoje a internet fornece, eu consigo fazer os melhores cursos com os melhores professores, onde eu quiser. Mas é claro, existe essa grande disparidade entre o acesso. E nós aqui no Paraná, nós também temos, principalmente no Instituto Federal, nós temos muitos alunos que eles não têm acesso, moram no interior, eles recebem auxílio, inclusão social, inclusive, para conseguir estar lá estudando e ter uma possibilidade como nós tivemos. Só que hoje a gente parte dessa premissa que quase todo mundo tem acesso, mas a possibilidade de estar fazendo com os melhores, isso vai mudar os paradigmas. Provavelmente, a partir desse momento, o uso de cursos online, a tendência é aumentar. E uma pergunta que me mandaram hoje à tarde, lá nos stories, é o que você acha de como que nós vamos voltar para o normal? Mas, na verdade, eu até melhor. Você acha que o normal que nós tínhamos antes será o mesmo normal na área da educação após a volta do Covid, depois que acabar essa pandemia? Com certeza não. Primeiramente que eu parto do pressuposto do Heráclito de Éfeso. Você nunca consegue se banhar no mesmo rio duas vezes. Depois que você já entrou uma vez,
você não tem o mesmo rio. Ele está diferente, você está diferente. E eu acredito que esse seja o mesmo caso. Nós não teremos uma normalidade aparente semelhante à que nós já tivemos. Perceba, muitas pessoas vão agora, como professores, aprender que ingressar na internet é uma forma de repaginar a própria carreira. Alguns alunos perceberão que é uma forma de você melhorar a sua adaptação nos estudos, conseguir consertar base que você não conseguia antes. Acredito que grande parte dos cursos que são essencialmente presenciais ou vão ter que mudar a sua estrutura ou perderão muito, principalmente os particulares, ou perderão muito dinheiro, porque o aluno vai perceber que ele não precisa mais pagar uma mensalidade altíssima para poder ficar dentro de uma sala até meia-noite, 11 horas da noite, se ele sabe que em casa ele conseguirá conversar com os professores pela internet. Então não haverá um retorno à normalidade. O que acontece é, nós normalizaremos a mudança. E é isso que vai ocorrer. Muito provavelmente esse nosso uso de máscaras, que hoje tem que ser feito meio que obrigatoriamente, isso vai se normalizar ao longo do tempo. E normalizar vai ser andar como na Coreia, como no Japão, que as pessoas usam máscaras no meio da rua. E isso aconteceu depois da SARS e da MERS, que nós tivemos, né, essas doenças que não chegaram aqui com tanta força quanto impactaram lá. Então, muito provavelmente isso vai ser alterado. Nós vamos ter que passar por um processo de amadurecimento intelectual e amadurecimento também de perspectiva de estudo. O aluno vai entender que talvez ele vai ter que se conformar ou vai ter que aprender que, muito provavelmente, sua nova graduação será 100% em EAD. Pois é, eu acho que tu tem muita razão nisso. Eu, particularmente, vi muitas vantagens, porque eu, apesar de estar trabalhando muito mais nesse momento, em casa, estamos trabalhando todo mundo home office, no Instituto Federal, mas eu entendo que eu tenho muito mais tempo a ser aproveitado. Eu não tenho aquele 1 hora de trânsito para ir, 1 hora de trânsito para voltar, 1 hora e meia de almoço, quer dizer, eu consigo otimizar tudo isso e render. Eu nunca li tanto na minha vida, nunca tive tanto tempo para estudar, quanto agora e trabalhando no mesmo nível. E eu penso só o seguinte, principalmente quando eu dava aula lá na Unoeste, em Cascavel, tinha alunos que saíam de ônibus de cidades distantes, ficavam 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 50 para chegar lá para estudar. Então a gente tem que entender que isso é um grande benefício da plataforma EAD. E também eu vejo uma grande vantagem nos estudos EAD, principalmente aqueles que são gravados, é que você pode assistir e reassistir. Se eu estiver no presencial, o senhor falou alguma coisa, eu perdi, eu pisquei, caiu a caneta, eu já não peguei aquilo, eu tenho que copiar de alguém. Agora não, eu tenho essas possibilidades. E que outras vantagens a gente pode falar hoje sobre esse ensino EAD e que a gente tem que entender que isso veio para ficar? Uma outra coisa importante é sabermos que o ensino EAD não leva tanto tempo quanto leva o presencial. Você deve saber muito bem que quando você vai para uma aula presencial, você fica 4 horas em sala para explicar aquilo que em uma câmera, em um vídeo, você explicaria durante 1 hora. É quase essa proporção. É quase essa proporção. Você consegue entregar muito mais conteúdo. Eu consigo entregar para os meus alunos online material que eu escrevo hoje. Eu faço uma editoração simples e eu envio para ele. Eu não preciso mais escrever, revisar, mandar para a gráfica, esperar a gráfica imprimir, trazer para minha casa e daí entregar para os alunos. Não, hoje eu consigo escrever aqui, tá lá. Consigo, eu quero mandar um material complementar, ótimo. Falo, pessoal, tá lá no meu site. Mas Pablo, como é que eu vou fazer para ter um site? Aí entra a transformação do professor. Você vai fazer a mesma coisa que você faz quando você quer descobrir como é que você faz, sei lá, uma picanha assada. Você entra lá no Google e escreve assim, como fazer um site próprio. E você vai ter essas informações. O professor, e aqui nós precisamos fazer o mea-culpa. O professor é uma figura fantástica. Ele é aquele que é o facilitador do conhecimento e tudo mais. Mas, eventualmente, o professor parece que se esqueceu da principal característica dele, aprender.
Ele esquece de que ele tem que ir lá pesquisar, aprender, fazer as coisas e colocar a mão na massa. A escola evita muito que o professor coloque a mão na massa. Por quê? A escola tem a sala de aula, a escola tem o coordenador, a escola tem o pessoal que faz as cópias, tem lá o pessoal para quem você encaminha a prova, quando é o caso, tem lá o giz, tem o quadro. Quando você vai criar um ambiente virtual de aprendizagem, você tem tudo isso, mas você tem que saber de onde pegar. E é um trabalho de formiguinha. Você vai pesquisar uma coisa, pesquisar outra, até o momento em que você consiga construir algo que vá funcionar para você e para os seus alunos. É muito interessante isso. E existe um trabalho, eu gosto de falar muito sobre esse método Pomodoro, porque muita gente olha hoje para você e eu no momento que eu vi a tua rede social e todo o impacto que tu tem, para quase 1 milhão de visualizações no YouTube, eu achei fantástico. Mas as pessoas, o professor Lelo, tem vários professores, colegas nossos participando aí, o professor Lelo, o professor Sófra, o professor Pan, todo mundo está participando, vários professores, valeu, gente. Mas o professor Lelo me falou algo fantástico, ele falou, não é de um dia para o outro, é um trabalho, é esforço. Ele falou, o Pablo está desde 2013 forte nisso, antes ele estava mais só em sala de aula, mas ele está muito forte desde 2013. Isso é um trabalho de formiguinha, olha, estudou, melhorou, cresceu, melhorou. É muito, muito legal ver o teu resultado, Paulo, porque nós convivíamos lá em Cascavel, 2013, nos víamos, estava todo mundo na correria e você entendeu qual era o segredo Pomodoro. Você não precisa fazer tudo de uma vez só, precisa fazer um pouco cada vez. E a partir de um exemplo igual ao seu, eu também espero que todo mundo entenda, todo mundo que está participando aí, que você precisa todos os dias dar um passo para o teu objetivo. Se esse passo for pequeno, ok, mas se der um dia que der um passo grande, dá um all-in, vai para cima e vai fazer a tua história. É que eu acho tão interessante hoje, e várias pessoas estão junto contigo, eu vejo muito trabalho do professor Johnny junto contigo, pessoas que estavam no nosso convívio e se reinventaram. E hoje, para a gente deixar uma dica, temos vários professores e nós temos vários cursos também de licenciaturas no Instituto Federal. Qual seriam as tuas principais dicas para a pessoa começar a dar o primeiro passo para se reinventar e entender que o mundo mudou? Eu vou explicar isso, então, Kleber, de duas formas, tá? A primeira, eu vou trazer uma pequena narrativa que é importantíssima para entender isso, e depois eu vou colocar alguns passos que o professor pode seguir. Bem, em primeiro lugar, a narrativa. Apesar de eu estar nesse mundo digital mais fortemente desde 2013, eu entrei por meados de 2009, 2010, né? Tudo bem. Mas assim, eu já tinha desenvolvido, uma carreira dentro dessa área, já tinha desenvolvido um trabalho dentro disso, e no ano de 2017, eu fui para a Goiânia, me mudei para lá porque eu ia abrir um curso presencial lá, sabe, um curso de língua portuguesa. Recebi um convite de um colega e fui. Eu, minha esposa e meu filho. Meu filho tinha meses. Nós estávamos lá, no centro de Goiânia, já fazia 3 meses que estávamos lá, e eu saía todos os dias de manhã e voltava só no fim da tarde. Eu não estava conseguindo ficar com a minha família, eu não estava conseguindo passar tempo com meu filho, eu sabia que eu não ia ver o meu filho crescer. E por quê? Porque eu estava lá e estava dando aula presencial todo dia, e aí um dia eu estava voltando, eu passei na frente de uma papelaria e vi um flip chart. Falei, eu vou levar isso para casa, porque eu acho que tive uma ideia que acho que eu vou fazer um negócio interessante. Levei esse flip chart para um quarto que eu tinha vazio em Goiânia e eu resolvi gravar uma dica de português para postar no Instagram. Numa época em que ninguém estava gravando, porque hoje o negócio está cheio, mas na época que eu comecei a fazer, ninguém estava postando dica de nada. Aí eu gravei, eu lembro até hoje qual foi a primeira dica. Como é que nós escrevíamos a palavra concerto, se era com S ou se era com C.
Postei a dica. Na época o Instagram ainda dava as visualizações. Foram 5.000 visualizações. Nessa época eu tinha 50 mil seguidores. Já é muita coisa. Aí depois eu postei outra dica sobre em cima e embaixo. 10 mil visualizações. Eu percebi, cara, isso aqui tá ficando uma coisa maluca. As pessoas estão assistindo e estavam comentando, estavam pedindo dica. E eu comecei a postar 2 dicas todos os dias. E aí começou a aumentar o número de seguidores. Aumentar, de 50 mil para 60 mil, para 70 mil, 80 mil. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou largar a mão de tudo. Eu voltei de Goiânia, eu abandonei todos os projetos lá. Eu falei, agora eu vou ficar só desenvolvendo esse trabalho. Só desenvolvendo esse trabalho. Então eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, vídeo para o Facebook, mexer com a minha página, escrever artigo para os alunos. E aí, qual foi a grande sacada? Disciplina. Por quê? Pensa comigo, Kleber. Ensinar, se você escreve mussarela com C cedilha ou com 2 S's, é algo que você acha no dicionário. Sim. Mas é uma coisa simples para mim. Só que para a vida do meu aluno faz muita diferença. Então eu coloquei isso na cabeça. O simples, que é simples para mim, para o meu aluno, pode ser algo que mude a vida. E aí eu mantive essa disciplina. Disciplina e postar todo dia e sempre fazer alguma coisa nesse sentido. De lá para cá, eu não passei até hoje um dia sem postar dicas. São 1.880 posts, mais ou menos. 95% disso é dica de língua portuguesa. 95% disso. Hoje são, dentro do Instagram, 411 mil seguidores. Mas no YouTube aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque a ideia é a disciplina. Então, para o pessoal que está assistindo e que é professor, o que eu quero que vocês pensem é: sempre vai ter alguém querendo assistir a sua aula. Segundo lugar, sempre haverá alguém que vai elogiar a sua aula. Certo. Isso é ótimo. Esses são os 2 pilares que nos levam adiante. Agora vem o mais importante. Sempre haverá alguém que vai colocar você para baixo. Que vai falar para você que você não é bom professor, que a sua aula foi ruim, que você errou em determinada coisa, que você poderia ter dado uma aula maior ou uma aula menor, vai falar da sua roupa, vai falar das suas tatuagens, vai falar dos seus aparelhos, vai falar do seu cabelo. É isso, você está exposto a isso quando você está na internet. Esqueça essas críticas, porque a pessoa que vem e critica você, ela tem uma dor dentro de si. Talvez a dor seja, não é professor e gostaria de ser, não sabe aquela matéria e gostaria de saber. As pessoas não estão assistindo ao que ela fala e ela gostaria de que as pessoas assistissem. Então, busque fazer o seu trabalho constantemente. Busque relevância. Eu comecei a montar um curso só para professores que querem dar aula na internet. A minha primeira aula, na primeira aula eu falo: faça aquilo que você puder agora com aquilo que você tem à disposição. Se você tiver à disposição um celular, use um celular. Fábio, mas o meu celular tem uma câmera horrível. Sem problema, grava áudio, grava. Então você monta um grupo dentro do Telegram e todos os dias você manda um áudio para os seus alunos lá. Monta um grupo dentro do Facebook ou dentro do WhatsApp e todos os dias você manda lá uma recomendação de filme, de livro, faz uma conta, ensina alguma dica para o cara. Faça diferença na vida das pessoas. E é isso que eu quero dizer. É isso. Tá? Você vai e faça diferença na vida das pessoas. Eu vi aqui uma pergunta da Lucila. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade, não importa onde você mora. Eu sou de uma cidade chamada Cascavel, no Paraná. O Kleber já morou aqui. Cascavel é o oeste do Paraná. Hoje é uma cidade que tem 300 mil habitantes, tá? Mas pare para pensar,
não é São Paulo, não é Curitiba, não é uma grande capital, entendeu? Eu saí de uma cidadezinha que é desse tamanho. Eu tive a honra e o prazer de ter dado aula hoje no Brasil inteiro. Eu fui a convite das escolas. Porque sempre que eu vou abrir a minha boca para falar qualquer coisa, eu preciso fazer a diferença para a vida do meu aluno. Eu preciso fazer a diferença. E fazer a diferença, às vezes, não é você chegar aqui e explicar que o sujeito vai indicar a concordância do verbo. Às vezes, fazer a diferença é eu abrir uma live e ler ali, ó, Luciana falou, tira o chapéu para você. Luciana, um beijo para você. Às vezes é isso que faz a diferença. Às vezes fazer diferença na vida de um aluno é você ir para lá e se posicionar a favor de uma causa que é a causa dele. É você algum dia postar uma foto mostrando que você é professor, mas você também tem vida. Fazer a diferença é algo que você faz todos os dias. Então, é isso que eu falo para qualquer professor que queira ir para a rede e que queira se transformar num professor que vai dar aula online, é isso. Faça a diferença. E o tempo inteiro, o professor tem que entender que ele não se descola. Ele não é como sei lá, um deputado. Hoje é deputado, amanhã não é mais. Se ele for professor, ele vai continuar sendo professor. Ele não descola essa imagem dele. E ele tem que sempre buscar defender o conhecimento e ele tem que sempre buscar fazer a diferença na vida do aluno. Pô, fantástico, Pablo. Olha, esse é o grande segredo, constância, fazer todos os dias. Essa história de ter feito todos os dias, dado esse passo todos os dias é fantástico. Mas o que me surpreendeu muito é a vulnerabilidade. Saber isso também me afetou por muito tempo. Hoje faço lives quase todos os dias, posto conteúdos, mas eu tive esse problema do julgamento. E muitos talvez que estejam assistindo aí, eles não querem se tornar vulneráveis. E eu me tornei vulnerável no momento que eu entendi que para a pessoa ser vulnerável, ela tem que ser a mais corajosa de todos. Porque a pessoa que não tem a coragem, ela se esconde atrás de tudo isso. Mas eu vou ter que contar uma história, não sabia se eu ia contar essa história ou não, Pablo. Mas o Pablo, olha, ele estudou quando dei aula no Colégio Auxiliadora, e ele verdadeiramente era um aluno diferenciado. Só que todos fazendo pressão para ele fazer medicina. Eu não sei se tu recorda exatamente isso. Quando o Pablo falou, eu lembro a diretora, a Carmen falando, o Pablo decidiu que vai fazer letras, falando para mim como se eu não fosse professor, sabe? Foi algo meio antagônico, porque eu sabia do teu potencial e a gente tem que entender que o potencial da pessoa é um potencial, ela vai ser boa em tudo que ela fizer na vida. Então, naquele momento, era um sentimento meu assim, olha, todo mundo estava achando que você ia fazer medicina, pressionando você, mas você tinha uma habilidade muito grande e ninguém duvidava que hoje você ia estar com esse resultado fantástico, ajudando muitas pessoas pelo Brasil, sabe? Isso me emociona mesmo, Pablo, porque aquele momento foi um misto de sentimento. Na hora que ela falou, ele quer ser professor. Eu falei, poxa, mas ele quer ser professor, quer dizer, teve centenas de professores que inspiraram ele. E hoje você faz a mesma coisa, inspira, tá? A Flávia Araújo Costa, ela foi a primeira a entrar na live, ela falou, eu não vou perder por nada, que você mudou a vida dela. E é isso que os professores também têm que sentir hoje, porque para ter todo esse resultado que você tem, você fez realmente a diferença na vida de muitas pessoas, você inspirou muitas pessoas. Talvez muitas pessoas hoje fizeram letras porque você fez. Eu me emociono muito quando um aluno fala, senhor, eu fiz química porque assisti tua aula. Então as pessoas têm que sentir essa emoção, e essa emoção é que vai gravar. É porque eu tive centenas de professores, você também, e quando eu lembro de alguns professores meus, são porque aqueles professores colocavam emoção, sentimento em tudo aquilo que faz. E colocando esse sentimento, colocando todo esse esforço, colocando toda essa força, toda essa alegria que você coloca, não esperaria ter menos resultado nessa projeção que você tem hoje. Eu fico muito feliz hoje, porque muitos comentários recebi ou nos stories de pessoas que conhecem, que estudaram contigo presencial, estudaram EAD,
E hoje, pessoas que no começo da live falaram, nossa, eu sou de Manaus, sou do Belém do Pará. Quer dizer, qual que era a possibilidade de ela estar entrando em contato contigo se não fosse por todo esse trabalho fantástico que você faz? Então, olha, Pablo, eu me emociono assim, mas eu fico muito feliz e gostaria que você sentisse também que não sou só eu que estou falando, mas centenas de outras pessoas comentando o que você faz hoje, você tem mudado mesmo a vida das pessoas. E para mim, eu também levo mais um pouco desse teu aprendizado. Eu tive a oportunidade, em 2002, de ensinar você alguma coisa, e hoje é você que me ensina. Que cada dia eu vou com mais força atrás disso. Todos os dias vou fazer algo que mude e que contribua com as pessoas. E não interessa com o que, porque essa tua fala foi fantástica. As pessoas esperam ter um estúdio perfeito. Se eu tirar a foto aqui, eu tenho uma lâmpada aqui na frente, um tripé e algo simples e que possa você, eu e qualquer pessoa no Brasil estar auxiliando, mudando vidas. Porque hoje nós não temos, hoje muita gente ali nos comentários discutindo educação, mas nós temos que, discutindo política, mas nós temos que discutir só educação. Como é? E eu, cada vez que o governo, ou se, sei lá, alguém faz algo que eu não concorde, eu me planejo que aquele dia eu vou estudar 1 hora a mais. Porque aquele dia eu vou estudar porque é a minha forma de revolta. A minha forma não é com palavras, não é com post, eu vou estudar mais e vou trazer uma oportunidade. Hoje nós temos muitos alunos aí, muitos alunos do Instituto Federal que também estão participando, saibam que muitos deles se inspiram em nós. Então, a partir do momento que eles se inspiram no professor, e quantas pessoas saem achando que querem virar professor porque eles assistiram aquela pessoa passar o conhecimento, e aquele conhecimento fez sentido para eles. Então isso é muito legal e é isso que me move a cada dia mais. Mas saiba que hoje também sair daqui como aprendiz seu, essas palavras que você colocou. E para a gente finalizar, Pablo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem muito boa para o pessoal e um agradecimento a todo esse pessoal que participou dessa live. E porque hoje o pessoal está muito instável, agora o Enem mudou e não sei quando que vai ser, e começa aquela instabilidade, e muitas pessoas acabam não entendendo que não interessa o dia que será o Enem, não interessa o dia que será nada, interessa o que tu fez hoje. As pessoas sempre me perguntam, Kleber, mas para que tu está fazendo isso? Qual que é o teu objetivo? Olha, se eu não tenho objetivo tão bem claro, eu só me preparo, porque eu sei que depois da pandemia, não sei que dia que vai acabar a pandemia. Não sei, ninguém sabe. Eu só sei que vou estar melhor que 99% das pessoas que não estão estudando e não estão se preparando. E essas pessoas hoje, professores também, não sabem que dia que volta a aula, como vai fazer, alunos também querendo saber o que estuda. Deixa uma mensagem, por favor, para eles. Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo. Vamos começar por aí. Qualquer caminho serve para quem não sabe para onde está indo. Agora, eu preciso dizer algo, Kleber, que para mim é muito importante. Assim, você que foi meu professor e hoje é meu colega de profissão, eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu consegui me apoiar em gigantes, sabe? Então foram pessoas como você, eu tive aula com o Douglas Wisniewski, que hoje é meu colega. Cara, é meu colega. Tive aula com o Maurício Menon. Eu tive a oportunidade, o prazer de receber o Maurício, sabe? E entregar para ele um livro que eu havia escrito. A professora Marilene, nossa, eu nunca vou esquecer, a professora Marilene foi uma das primeiras que me iniciou na língua portuguesa, sabe? Então, para mim, o meu objetivo de vida, quando eu estava lá no ensino médio, era me transformar em professor, porque eu via vocês. E eu achava que isso era a coisa mais digna e era a maior realização do mundo. E eu digo para você, sem medo de errar, hoje eu sou casado, eu tenho um filho, eu consegui atingir os meus objetivos e principalmente o meu objetivo profissional, que era virar um professor. Sabe, isso fez muita diferença para mim, muita diferença. E eu sempre falo para os alunos ou para quem está conversando comigo, nunca desista da educação, nunca desista do conhecimento, porque se nós não acreditarmos nisso, nós perdemos a nossa essência, perdemos o nosso rumo como seres humanos, como humanidade.
Nós precisamos cada vez mais acreditar na educação, acreditar no conhecimento e, sobretudo, respeitar quem se presta a ensinar. Porque ensinar é um sacerdócio. Ensinar é um sacerdócio. Então, é algo que eu digo para os colegas. Nunca desistam da educação e continuem fazendo exatamente aquilo que o Kleber falou. Quando você estiver descontente com algo que está acontecendo, vá lá e estude 1 hora a mais. Prepare-se 1 hora a mais. Pablo, mas eu já estudei tudo que existe para estudar na minha área. Talvez você já tenha estudado, sem problema. Vai estudar outra coisa para você agregar, para você trazer novos conhecimentos, para você poder fazer analogias. Vá reformular tudo que você já fez. Comece a se reinventar, 1 hora quebre tudo aquilo que você construiu e construa novamente, talvez você tenha um novo resultado. O ser humano é plástico e é por isso que nós conseguimos chegar até onde nós chegamos. Era isso. Muito obrigado por ter me permitido participar desse momento. Valeu, agradeço a todos, agradeço principalmente a oportunidade, Pablo, de estar conversando contigo, de estar... palavras fantásticas aí que vêm motivar e vêm esclarecer para todo mundo. E o que eu tive orgulho quando retomamos toda essa conversa para a gente fazer essa live foi que você está em Cascavel, você não precisou sair. Hoje, as pessoas têm que entender que ninguém mais precisa sair de onde está para fazer um grande impacto nas pessoas. Eu tive que sair por questões, eu hoje trabalho em setores administrativos do Instituto Federal do Paraná, e não tinha isso em Cascavel, mas eu admiro muito as pessoas que conseguem, quanto mais manter as raízes. Eu lembro, acho que você morava no Guarujá, se não me engano. Isso aí. E daí ainda manter as raízes, tá? O quanto mais próximo das raízes, e hoje ter essa possibilidade de impactar tantas pessoas no Brasil, não só no Paraná, mas como no Brasil. Eu vos agradeço a oportunidade e torcendo para o teu sucesso. Quem não segue ainda, o pessoal, meus seguidores que estão aí participando, não segue ainda Pablo Jamilk no Instagram, no Facebook, 150 mil seguidores lá, no YouTube tem quase 1 milhão de visualizações, é um trabalho fantástico e português vai ajudar todo mundo em todos os momentos. Valeu, Pablo, obrigado por tudo, grande abraço. Muito obrigado, meu amigo. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Valeu.